amados, você que está nos acompanhando da sua casa, muito boa noite, graça e a paz do nosso Deus, Deus esteja contigo nesse momento, você que está nos acompanhando nessa transmissão, e desde já, dando aí, o parabéns pelo Dia das Mães, a todas as mamães que estão nos acompanhando, um beijo para minha mãe também, e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós estamos aqui iniciando mais um culto ao nosso Deus, culto de louvor, de adoração. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nosso Deus, nós vamos começar lendo a palavra do nosso Deus, palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1. Nós leremos os versos 14 ao 16. Nos preparando para o momento de confissão. 1 Pedro 1, 14 a 16, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus é muito clara. Por muitas vezes, a gente tem aí se visto em situações onde os pensamentos eles são levados a pensar em coisas que às vezes não agradam ao nosso Deus, ações, palavras. Quantas vezes que Deus tem misericórdia de nós. Você que está aí, eu peço que você, em reverência ao nosso Deus, fique à vontade, dobre os seus joelhos, ajoelhado, sentado, mas fale com Deus nesse momento. Abra o seu coração, que nós possamos sempre buscar a santidade. Nesse processo de santificação, por muitas vezes nós caímos e nós não merecemos a misericórdia de Deus. Ele é misericordioso, é por amor. Então, que você possa ter esses momentos. A gente vai ter um breve momento de oração silenciosa e daqui a alguns instantes estaremos orando ao nosso Deus. Senhor, nós estamos, ó Pai, na Tua presença, reconhecendo, ó Pai, a grandiosidade do Senhor, o quanto o Senhor é santo. E a Tua palavra, Pai, diz para que nós vivamos uma vida de santidade, ó Pai, uma vida que agrade ao Senhor. E por tantos momentos, Deus, nós temos caído, temos transgredido, ó Pai, a Tua palavra. Ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, quantas vezes a gente desvia, meu Deus, o olhar, desvia, ó Pai, o foco, que nós possamos, ó Pai, buscar cada dia viver uma vida que agrade ao Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nós não merecemos. É graça, é amor que vem do Senhor. Desde já nós agradecemos, ó Pai, porque as Tuas misericórdias, elas se renovam dia após dia, Pai. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Que essa seja a sua oração. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo.
Meus irmãos, nós vamos nos preparar para um momento de adoração, de louvor a nosso Deus. E nós vamos fazer uma leitura no livro de Salmos. Salmos 9, versículos 1 e 2, que fala assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. E aqui, nesse texto, fala de louvor e de contar as maravilhas que Deus tem feito. Deus é bom o tempo todo e por isso nós vamos louvar. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo, Senhor. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Amém, aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Ele é bom o tempo todo, meus irmãos. Mesmo com todas as circunstâncias, tudo que está acontecendo, Ele continua sendo Deus e continua sendo bom. Amém. E Ele está perto de nós. Ele está aí perto de você. Ele está contigo, meu irmão. Vamos louvar, adorar o nosso Deus com esse cântico. Com bastante alegria. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar do amor dEle.
Deus está perto de nós, e essa é uma certeza que nós temos quando adoramos ao nosso santo Deus. Eu convido você e sua família a abrir a palavra do Senhor no texto bíblico de Mateus, no capítulo 20, nos versículos 26 e 27. Texto que está aparecendo no seu televisor, no seu smartphone, no seu tablet. A palavra do Senhor diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. O início dessa passagem nos traz à tona o pedido da mãe de Tiago e João, quando a sua mãe pede a Jesus Cristo que os seus filhos permaneçam com o nosso Salvador na glorificação, um ao seu lado e o outro ao outro lado de Cristo. Discorrendo o texto, Jesus Cristo vai dizer que maior não é aquele que pede para ser servido, mas maior no reino dos céus é aquele que entre vós será o primeiro a servir. Depois de um tempo em quarentena, depois de algumas semanas, já fazem 2 meses que nós estamos em isolamento, nós não imaginávamos que chegaríamos a este momento tão sensível que estamos passando em sociedade, passando dos 10 mil mortos. Talvez nós nos acostumamos com os números. Talvez os números já não faz o nosso coração ficar sensível à causa que nós estamos enfrentando. Talvez os mais de 150 mil contaminados em todo o nosso Brasil já nos traz tristeza, constrangimento e tremor diante do Senhor pelo momento que nós estamos passando. Lá no início, quando nós tínhamos a informação de que o número de mortos eram 10, 15, 20, nós ficávamos apreensivos, ficávamos amedrontados com o que viria pela frente. E quando chegamos no ambiente em que 10 mil brasileiros perderam suas vidas, talvez a sensibilidade já não toma conta mais de nós. E com esse texto, eu gostaria de chamar a sua atenção de como é importante continuar servindo uns aos outros através da oração. Tem irmãos nossos que continuam trabalhando nos hospitais. Tem irmãos nossos que continuam abrindo os seus comércios, continuam abrindo as suas empresas, continuam abrindo os seus negócios, para que toda a movimentação acerca deles continue firmemente. Tem amigos nossos que continuam abrindo os seus supermercados justamente para atender não somente a sua família, mas muita gente da sociedade que precisa de um mercado aberto. Tem irmãos nossos que carecem das nossas orações. Tem profissionais, amigos nossos, que carecem do nosso serviço, do servir uns aos outros em oração. Eu gostaria de convidar você, a sua família, quem quer que esteja no seu lado agora, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que você reúna a todos, que você chame todos que estão ao seu redor, para fazermos juntos essa oração e colocarmos nas mãos do nosso Deus todos os nossos irmãos, amigos, colegas, conhecidos, familiares, que de alguma forma ou de outra estão enfrentando essa epidemia, trabalhando, muitos doentes, muitos acometidos por essa pandemia, de alguma forma estão sendo atingidos por esse momento sensível que estamos vivendo. Eu gostaria de convidar a abaixar sua cabeça agora e fazer essa oração junto conosco. Nosso Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua santidade. O Senhor é justo, o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Salvador. Graças nós te damos, meu Pai, porque temos visto que o Senhor tem estado perto de nós, que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre,
que geração em geração nós podemos enxergar o teu grande amor pelo teu povo. E é por causa deste amor, meu Deus, que nós colocamos os nossos irmãos, profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, cuidadores, todos eles que de alguma forma estão enfrentando essa epidemia, cuidando de outras pessoas. Ó Deus, cuida do seu povo, tenha misericórdia, meu Pai. Livra-os de qualquer contágio, livra-os, meu Pai, de qualquer contaminação, livra-os, meu Deus, de qualquer presença de vírus na vida dessas pessoas. Nós confiamos no teu santo nome. Nós acreditamos que não vimos até este lugar para fazer apenas um serviço de culto, mas que nós vimos a este lugar para fazer um serviço de adoração ao teu nome. E nós confiamos, meu Pai, que o Senhor ainda tem poder para curar, que o Senhor ainda tem poder para salvar, que o Senhor ainda tem poder para pastorear, para cuidar e para admoestar todo o seu povo. Ó Deus, já chegamos a mais de 10 mil mortos em nosso país. Quantas vidas dessas que foram, que não conheciam o Senhor? Desperta a tua igreja, meu Deus, para continuar orando, para continuar intercedendo, para continuar buscando a face do Senhor e para continuar cuidando uns dos outros em tempos difíceis. Faz com que nós não nos acostumemos com esse momento. Faz com que a ansiedade não tome conta do nosso coração, a fim de que, para voltarmos logo com as nossas atividades, meu Pai, mas coloque dentro do nosso coração o temor para enfrentarmos o exato momento em que estamos vivendo. E o momento que estamos vivendo pede para que o seu povo fique perto do Senhor. Ó Pai, a todos os nossos amigos e irmãos desta igreja que estão trabalhando, a todos os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, as nossas sociedades internas, a nossa equipe de multimídia, todos os nossos irmãos que estão servindo ao Senhor. Livra-nos, meu Pai, de toda a maldade. Nós entendemos que o que estamos vivendo são as consequências desastrosas dos nossos pecados. As consequências desastrosas de que o Éden fez conosco. Ó Pai, faz com que as nossas mentes se voltem para o Senhor. Em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador, aquele que deu a sua vida por nós. Nós não merecíamos, mas Ele nos protegeu da morte. Nós não merecíamos, mas Ele nos arrancou das mãos de Satanás. E é por isso que hoje, meu Deus, nós podemos orar pelo nome precioso de Jesus Cristo e afirmar que Ele é bom e a sua misericórdia tem nos acompanhado. Ó Deus, proteja a tua igreja. Chama a tua igreja. Convoca a tua igreja para continuar em intercessão pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Amigos, alguns que já perdemos por causa da doença. Outros que estão passando pelo tratamento. Nós não sabemos quem será o próximo, mas pedimos ao Senhor que o Senhor venha proteger cada um. Essa oração que eu faço em nome de Jesus, receba, Pai, com a gratidão dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento.
suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. E nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Irá fazer. E quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. E nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Continuando o nosso culto, meus irmãos, convido você e sua família a abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, os versículos 4 ao 7. A palavra do Senhor diz assim: Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Palavra do Senhor, Paulo está falando a respeito da proeminência do reino de Deus. De quem é a responsabilidade do reino? O reino é de quem? As plantações de igrejas que acontecem, os ministérios que ocorrem, as evangelizações ao redor do mundo, quem tem levantado tudo isto? É a igreja de Laranjeiras? É a igreja de Colina? É a igreja de Serra Dourada?
O apóstolo Paulo fala categoricamente que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento da obra, a expansão do Evangelho, a divulgação do reino do Senhor, de que Ele já chegou e que Ele está em nosso meio, a proclamação da salvação, de que Ele é o nosso Deus, e por meio dEle nós somos salvos, a exaltação do nosso Deus, de que um dia estaremos com Ele, reinando, glorificados para sempre, eternamente. A palavra do Senhor dá a Deus a responsabilidade de todo o reino, tanto do crescimento, tanto de convocar os trabalhadores para a seara, tanto de iniciar os trabalhos, tanto de terminar os trabalhos. Mas o importante é que eu e você entendamos nesse texto de que o Senhor Deus está por trás de toda a obra que leva o nome dEle. Não é diferente com as obras que a IPBL e suas congregações têm realizado. E é por isso que nós entronizamos o Senhor, de que Ele é o dono de todos os nossos recursos, recursos esses que são importantíssimos para a sua obra. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o momento que nós adoramos a Deus também, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Todas as informações que você precisa para servir ao Senhor através dos seus recursos estão aí na sua tela, estão aí no seu smartphone, e você pode, juntamente conosco, participar dessa grande obra que o Senhor nos chamou. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, meu Deus, porque a sua obra tem sido realizada segundo o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Graças ao Senhor, ela não parou, ela continua. Graças ao Senhor, os recursos, meu Pai, estão chegando, e graças ao Senhor, eles estão sendo aplicados na obra que é sua. Ó Deus, muito obrigado. Abençoe todas essas pessoas que entenderam, meu Deus, que participar do reino de Deus é privilégio. É privilégio nosso participar da proclamação e da expansão do Teu Santo Evangelho, porque é ordenança do Senhor que assim o fazemos. Ó Pai, abençoe todos esses recursos, as pessoas que administrarão, para onde eles irão, e para que Ele possa abençoar também as pessoas que assim receberão todos esses recursos. Em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Interrompemos a nossa programação para dar um aviso muito importante. Barreiras desbravou. Dia 13 é o dia que o Senhor te concedeu. Muito amor e harmonia desejamos a você. Um abraço não podemos dar, mas a nossa gratidão. Você e sua família
sensacional que chegou e as barreiras desbravou. Dia 13 é o dia que o Senhor te concedeu muito amor e harmonia. Desejamos a você um abraço. Não podemos dar, mas a nossa gratidão. Você e sua família mora em nossos corações. Que Deus te abençoe sempre e te honre como servo fiel a ti. E juntos na caminhada podemos seguir. Que Deus te abençoe sempre e te honre como servo fiel a ti. E juntos na caminhada podemos seguir. Voltamos agora à nossa programação normal. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Quero também parabenizar a todas as mães, não só pelo dia de hoje, Dia das Mães, mas por tudo aquilo que vocês representam nas nossas vidas. Vocês são bênção e assim que Deus continue a abençoar cada uma de vocês, sejam mães biológicas ou aquelas mães de consideração, todas vocês abençoam as nossas vidas. Muito obrigado, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Aqui já há alguns domingos nós temos compartilhado a palavra do Senhor através do Evangelho de Marcos, temos percorrido aí os ensinamentos que podemos extrair desse precioso Evangelho, porque aqui em Marcos nós percebemos mais uma vez aquilo que o próprio escritor nos descreve, ele nos descreve a pessoa de Cristo Jesus. Ele mostra para cada um de nós aqui a vida e a obra de Cristo Jesus. E lendo o Evangelho de Marcos aqui, fica claro a cada um de nós quem é o personagem central de toda essa história. É claro que o personagem central é Cristo Jesus. O foco está na pessoa de Cristo Jesus. Todos os holofotes apontam para a pessoa de Cristo Jesus. E nós precisamos ter essa mesma visão de Marcos. Nós precisamos entender que Jesus significa tudo para nós. Ele é o personagem principal da nossa história. E quando nós entendemos isso, passamos a enxergar então todas as coisas sob essa perspectiva. Inclusive isso que nós temos vivido em nossos dias. Quarentena, isolamento social, coronavírus. Quando olhamos para Cristo Jesus, temos uma outra perspectiva da história. Por isso eu te encorajo, por isso eu te convido, por isso que eu te desafio a olhar para a pessoa de Cristo Jesus. E na nossa última mensagem, começamos a examinar ali o ministério da pessoa de Cristo Jesus, que deu ali início após o seu batismo, e ele veio pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de fé, uma mensagem de que é preciso crer no Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho do amor de Deus. Porque é no momento em que Cristo Jesus vem a esse mundo que se inaugura o reino de Deus. E isso é uma mensagem não só para aqueles dias de Cristo Jesus, mas uma mensagem muito atual também para os nossos dias, porque em cada dia nós podemos perceber a presença do reino de Deus em nós, em nossas vidas, porque em Cristo Jesus, a partir desse momento em que Ele inaugura o seu reino, nós somos libertos de toda culpa, nós somos libertos de todo o pecado, do poder do pecado sobre nós. Tudo isso por causa da presença de Cristo Jesus, que nos traz a sua mensagem de arrependimento.
uma mensagem de fé. Essa mensagem é muito atual, meus queridos, e nós precisamos nos lembrar que o Evangelho, a mensagem da salvação, só existe por causa de Cristo Jesus. Não existe Evangelho sem Cristo Jesus. Evangelho sem Jesus não é Evangelho, não consiste em boas novas. E é a partir do momento em que Jesus Cristo começa a pregar o seu Evangelho, nós percebemos que ele vai então em busca de discípulos. Ele vai em busca de seguidores e é ele que faz o chamado a todas essas pessoas. Por isso que o tema para a nossa meditação aqui nessa noite vai ser o seguinte: o chamado irresistível de Cristo Jesus. E eu convido você então a acompanhar a leitura bíblica, te incentivo a pegar a sua Bíblia, ler na sua Bíblia, a grifar, a marcar o versículo ali. E nós vamos ler o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, então no capítulo 1, versículos de 16 a 20. E a palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Essa é a palavra do nosso Deus, que vai servir de base para a nossa meditação nessa noite. Eu convido você a mais uma vez orarmos, falarmos com o nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque nós temos a palavra do Senhor diante de nós. Não temos mais a ninguém a quem recorrer, não temos para onde ir, senão estarmos diante do Senhor. Portanto, Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, para que venhamos compreender a verdade das Tuas Escrituras, a Tua verdade para as nossas vidas. Desde já, mais uma vez, somos gratos por essa ferramenta da internet que tem nos possibilitado a estar na casa de tantas pessoas, pregando esse Evangelho, espalhando o amor de Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, por isso. Nos abençoe agora, nos ilumine, nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aqueles que vão ouvir o Teu chamado pela primeira vez, aqueça esses corações, Deus. Abençoe essas pessoas para que elas possam compreender de fato o chamado do Senhor. Aqueles que já ouviram por tantas outras vezes, mas ainda não se renderam ao Senhor. Pai querido, que a Tua graça alcance essas pessoas também. E nós somos gratos por todos aqueles que já têm ouvido o Teu chamado e trabalhado no reino do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. E nesses versículos aqui que lemos, meus queridos, é possível a gente perceber aquilo que o Evangelho de Cristo Jesus foi capaz de fazer na vida desses dois grupos de irmãos, Simão e André, Tiago e João. É possível a gente perceber que no Evangelho de Lucas também, o capítulo 5, versículo 10, ele nos informa ali que esse grupo de irmãos, eles eram sócios no ramo da pescaria. Olha que interessante, era como a gente olhasse para aqueles dias e percebesse realidades que também acontecem nos nossos dias. Aquelas famílias estavam ali trabalhando nesse ramo da pescaria e era algo que com certeza tanto Simão e André, Tiago e João faria de repente ali para o resto de suas vidas. Eles herdariam o negócio da família. E é isso que eles estão fazendo aqui. É isso que eles estão trabalhando no ramo da pescaria, mas chega um ponto, chega um momento da vida deles que eles se encontram com Cristo Jesus. E isso de fato fez diferença na vida deles. Mas eu quero chamar a sua atenção para um relato aqui que nos traz algo de muito importante, porque o evangelista João destaca para cada um de nós aqui que houve já um encontro dessas pessoas aqui com Cristo Jesus, um encontro anterior a esse encontro em que o próprio Cristo Jesus chama cada um deles. E o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, vai nos mostrar que em algum momento da história, Simão e André se encontraram com o próprio Cristo Jesus. Simão já era seguidor de João Batista. Simão, André, Tiago e João, provavelmente por conta de uma daquelas grandes festas anuais que o povo de Deus fazia ali em Jerusalém, ouviram a mensagem de João Batista, também uma mensagem de arrependimento, também uma mensagem de que chegaria, estava próximo o reino de Deus. E aquela mensagem aqueceu o coração daqueles homens, aquela mensagem trouxe algo de diferente, uma perspectiva, uma visão diferente daquilo que de repente eles esperavam.
E perceba comigo que o Evangelho de João ainda vai trazer essa notícia de que, certo dia, estava ali André conversando com João Batista, e o texto de João, como sendo ali o escritor, o próprio João, ele sempre se omitiu ali no seu evangelho, né, por uma questão de modéstia talvez, mas ele estava ali também conversando com João Batista e André, até em que certo ponto aparece Jesus. De repente aparece Cristo Jesus e João Batista diz para aqueles dois homens, André e João, ele fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus. E aí André vai atrás de Cristo Jesus, mas antes de ir até a Cristo Jesus, ele chama o seu irmão Simão Pedro com essa grande notícia: nós encontramos o Messias, E André e Simão passam o dia inteiro ali com Jesus. E aí percebam então que aqui o texto que nós lemos do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 16 a 20, não foi o primeiro encontro de Jesus com essas pessoas. Os escritores teólogos aqui nos afirmam que passou-se cerca de 1 ano do primeiro encontro até esse segundo encontro em que o próprio Cristo Jesus chama os seus seguidores, chama os seus discípulos. Mas o fato é que eles sabiam quem era Jesus. Eles já tinham reconhecido a pessoa de Cristo Jesus como sendo o Messias, como sendo o Cordeiro de Deus. Só que, por mais importante que essa descoberta tenha sido para a vida desses homens, eles pensaram o seguinte: tá, tudo bem, ok, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, mas a vida segue. Vamos lá, vamos continuar adiante com a nossa vida, vamos voltar para o ramo da pescaria. E aqui eles estão de volta aos negócios da família. O texto deixou isso bem claro para cada um de nós. Afinal de contas, o que passou na cabeça daqueles homens, né? O peixe não ia entrar na panela sozinho. Eles tinham pessoas para alimentar, eles tinham famílias para sustentar, eles tinham contas a pagar, salários a pagar, até que o texto nos informa que Zebedeu, o pai de Tiago e João, parecia que era um homem até bem-sucedido, modestamente bem-sucedido nos seus negócios, porque o texto nos diz que ele tinha alguns trabalhadores ali com ele, trabalhadores pagos, assalariados. E assim, esses irmãos, esses dois grupos de irmãos estavam ali, trabalhando na pesca. E aí, de repente, talvez eles pensaram até como tantos outros judeus: ok, o Messias chegou, o Cordeiro de Deus chegou, mas esperamos aquela revolução política acontecer, esperamos o Império Romano sair aqui de Israel, esperamos o reinado de Davi acontecer novamente, mas enquanto isso não acontece, nós temos coisas a fazer, nós temos muito peixe para pegar. Apesar de ter começado, meus queridos, há algum tempo atrás, o coração de cada uma dessas pessoas incendiar com a mensagem do Evangelho pregada por João Batista, esses homens precisariam de um segundo encontro com Jesus. E o que o texto retrata para a gente aqui, o fato é que esses homens precisariam exatamente de um chamado de Cristo Jesus. Um chamado que se difere de qualquer outro tipo de chamado, porque eles precisavam entender a realidade do reino de Deus, que não era um reino político, mas era um reino espiritual. Não se tratava de uma revolução armada, não se tratava aí de um levante político, mas tratava-se de arrependimento e fé. Isso é que faz parte do reino de Deus. E como nós bem sabemos, quando somos chamados por Cristo Jesus, não há formas de resistir, porque o chamado de Cristo Jesus é irresistível. Jesus foi em busca de pessoas para serem seus discípulos, e ele tinha essa plena consciência, essa plena certeza de que o seu chamado era irresistível. Portanto, o chamado irresistível de Jesus traz alguns aspectos, algumas realidades que nós precisamos observar e que eu quero compartilhar com você essa noite. Em primeiro lugar, o chamado irresistível de Jesus requer sujeição, submissão. Em segundo lugar, o chamado irresistível de Cristo Jesus nos direciona a uma missão. Em terceiro lugar, o chamado irresistível de Cristo Jesus exige uma obediência imediata. E em quarto e último lugar, nós vamos perceber que o chamado irresistível de Jesus aponta-nos para a primazia de Cristo Jesus. Então, meus queridos, em primeiro lugar, o chamado irresistível de Jesus requer sujeição. Acompanhe comigo a leitura do versículo 17, quando a palavra de Deus nos diz: disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui nesse versículo, meus queridos, nós precisamos entender que o chamado de Cristo Jesus envolve, antes de tudo, um chamado à submissão, à sujeição ao senhorio de Cristo Jesus. Por isso existem aqui as palavras, vinde após mim.
Cristo Jesus está chamando aquelas pessoas para o seguir. O vinde após mim de Jesus é um convite, um chamado ao discipulado. Isso era algo totalmente incomum naquela época de Jesus. Talvez você se lembre do fato de que os rabinos tinham os seus discípulos. E por que isso era algo incomum? Era algo incomum no fato de Cristo Jesus aqui, porque não eram os rabinos na época de Jesus que iniciavam um relacionamento com seus discípulos. Se alguém quisesse ser discípulo de algum rabino, de algum mestre na época, eles que tinham que procurar o seu rabino preferido, para que assim então fizessem uma prova ali e fossem aprovados por esses rabinos, porque os rabinos da época de Jesus queriam dar as suas aulas para alguém que já tivesse um conhecimento, já tivesse uma capacidade ali, além do natural. Esses rabinos nunca iniciavam um relacionamento. Mas percebam aquilo que Jesus faz aqui. Ele faz o caminho inverso. E isso ele faz por várias vezes no Evangelho de Marcos, porque Jesus quebra o padrão da época. Ele desafia as expectativas, porque é ele que toma a iniciativa nesse processo de fazer discípulos. Ele é quem vai em busca de seus discípulos. É assim que ele sempre trabalha nas nossas vidas também. A iniciativa é dele, não nossa. É Ele quem nos procura, é Ele que vem até nós, é Ele que nos encontra, é Jesus Cristo que nos alcança com a sua graça, é Jesus que nos chama para si mesmo. E esse chamado é um chamado irresistível, e Ele diz a cada um de nós aqui hoje: vinde após mim, sigam-me. Assim como no farisaísmo dos tempos de Jesus, ainda existem tantas outras denominações, tantos outros ramos, até mesmo de crenças ou formas de espiritualidade que sempre apontam para um outro caminho. Um caminho em que, por seu mérito próprio, você pode chegar a uma divindade ou chegar até o próprio Deus. Eles trazem aí algumas fórmulas mágicas, eles trazem aí algum tipo de prática, uma receita que faz você se achegar a Deus. Mas percebam que aquilo que Jesus Cristo traz, a mensagem de Jesus é algo diferente, porque é Ele quem nos aproxima de Deus, é Ele quem nos aponta o caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem do Evangelho, meus queridos. O Evangelho diz respeito à ação do próprio Deus, vindo em busca do ser humano, o ser humano caído, o ser humano pecador, e nisso todos nós estamos incluídos. Mas Deus veio ao nosso encontro. Deus veio ao nosso alcance e assim nos buscou, nos salvou através de Cristo Jesus, porque Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor que vai ao encontro da ovelha perdida. A palavra de Deus ainda nos declara que Jesus Cristo é o noivo que vem em busca da sua noiva, nós, a sua igreja. Somos noiva de Cristo Jesus. Tudo isso porque Ele veio ao nosso encontro e Ele continua chamando por mim e por você. A cada dia, meus queridos, mais e mais pessoas têm se rendido, têm se achegado a Cristo Jesus. Tudo isso porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque Jesus Cristo nos atrai para si mesmo e a iniciativa é toda dele. O chamado de Cristo Jesus é irresistível e o seu chamado requer submissão. Portanto, meus queridos, vamos juntos nos submeter, nos sujeitar ao senhorio de Cristo Jesus. E nós aprendemos isso porque quando olhamos para o passado, a forma de ensinar, a forma de discipular dos rabinos da época de Jesus era totalmente diferente da forma de ensinar do próprio Cristo Jesus. Os rabinos ensinavam que as pessoas, os seus discípulos, tinham que se apegar à lei, tinham que se apegar à Torá, tinham que se apegar às tradições. Mas percebam o que Jesus diz a Simão e André: vinde após mim. Ou seja, sigam-me, olhem para mim, não percam de vista a minha pessoa, vinde após mim. É claro que quando nós começamos a fazer parte de uma igreja, de um grupo de pessoas que professam uma fé em Cristo Jesus, nós passamos também a abraçar um conjunto de doutrinas, passamos a abraçar um conjunto de princípios, de valores, abraçamos também as leis do Senhor Deus, passamos a amar as leis do Senhor. Mas é claro que nós não conseguimos cumprir tudo isso de maneira perfeita. É exatamente aí que Cristo Jesus entra na nossa história, porque foi Ele que cumpriu perfeitamente a lei do Senhor Deus, e desde o início, desde a sua chegada a esse mundo, desde a sua vinda, inaugurando o reino de Deus, Ele já chama as pessoas de forma irresistível a vir após Ele, porque sem Ele nós não entramos no reino dos céus.
Sem Ele, nós não nos achegamos a Deus. Por isso Ele diz, vinde após mim. O resultado disso é que nós passamos então a juntos, quando ouvimos o chamado irresistível de Cristo Jesus, a fazer parte de uma igreja local. Fazemos parte então dessa igreja adorando ao Senhor juntos, servindo juntos, sendo capacitados juntos a servir dentro do reino de Deus. Mas eu quero que você perceba comigo que não é o fazer parte de uma igreja que diz respeito ao ser discípulo de Jesus. Não é o fato de servirmos juntos, de adorarmos juntos, de fazer parte dessa comunhão tão gostosa que nós temos aqui, mesmo você estando na sua casa. Não é isso que implica em sermos discípulos de Jesus simplesmente. Mas o fato de sermos discípulos de Jesus requer que nós entendamos que existe aí a submissão a Cristo Jesus. E eu só vou entender que preciso estar submisso a Jesus se eu o conhecer. Por isso que o chamado de Cristo Jesus é um chamado que visa a cada um de nós que venhamos a conhecê-lo. Conhecê-lo dia após dia, conhecê-lo cada dia mais. É saber, conhecer que Ele é o dono das nossas vidas. Ele nos comprou por um alto preço, através do seu sangue na cruz do Calvário. Ele mostrou de fato que pagou um alto preço por nós. E agora nós somos dele. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso dono. E agora as nossas vidas devem ser guiadas por Ele, direcionadas por esse Deus maravilhoso, para que através da sua orientação, na sua palavra, através do Santo Espírito dele, nós assim possamos conhecê-lo e termos comunhão com Ele e uns com os outros. Isso sim difere as nossas vidas, isso sim destaca em cada um de nós agora que estamos submissos, que estamos sujeitos ao Senhor do reino, ao Rei do reino. Quando Jesus convocou os seus discípulos para segui-lo, basicamente o que ele estava dizendo era o seguinte: olha, eu sou o Rei, eu sou o dono de todas as coisas, Criador de todo o universo, então você deve dobrar os seus joelhos diante de mim. Apenas eu sou o Senhor. Não busque o senhorio em outras coisas, em outras pessoas, mas busque isso em mim. Eu sou o Rei perfeito, eu serei o seu Redentor perfeito. É isso que Cristo Jesus representa para as nossas vidas. Portanto, meus queridos, vamos nos sujeitar, vamos nos submeter ao senhorio de Cristo Jesus, porque se nós não buscamos conhecer, se nós não estamos interessados em conhecer a Cristo Jesus, automaticamente nós não vamos nos submeter a Ele, porque as nossas mentes vão estar direcionadas para outras coisas, para outros relacionamentos, e não num relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor. Por isso o desafio, o convite, o chamado para nós nessa noite, o chamado irresistível de Cristo Jesus, implica em sujeição, requer submissão de cada um de nós. Mas além da submissão, em segundo lugar, o chamado de Cristo Jesus, o chamado irresistível de Cristo Jesus, nos direciona a uma missão. É por isso que Jesus Cristo mesmo diz a André e Simão: vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. Percebam aquilo que Cristo Jesus diz para cada um desses homens. Jesus está fazendo aqui um paralelo com a profissão deles. Percebam como é que Jesus atrai a atenção daqueles homens. É claro que o seu chamado é irresistível, mas ele usa também palavras para atrair a atenção daquelas pessoas. Jesus usa aqui essa figura de linguagem, dizendo: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Exatamente porque esse convite foi algo poderoso na vida daqueles homens, algo estimulante, algo encorajador, algo desafiador, porque Jesus os estava chamando à missão. E que missão é essa? Talvez aqueles homens ali de um princípio eles não entenderiam para o que Jesus os estava chamando. Mas nós hoje, nós aqui que temos um panorama geral das Escrituras, um panorama de tudo aquilo que é a vida e obra de Cristo Jesus, nós podemos entender o seguinte: Cristo Jesus chamando seus discípulos, Cristo Jesus chamando a cada um de nós para sermos pescadores de homens. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: eu vou mudar a prioridade das suas vidas. Eu vou fazer com que vocês possam ir em busca de outras pessoas e que essas pessoas venham a me conhecer através das suas vidas. É isso que Jesus quis dizer aqui aos seus discípulos, aqueles seguidores iniciais. Vocês vão servir a uma missão. Vocês vão me servir em uma missão. Pescar homens. Vocês vão atrás de pessoas para que elas possam me conhecer. E aqui nós aprendemos que quando Jesus nos atrai, quando Jesus nos chama de forma irresistível para si mesmo,
ele nos aponta para essa missão que é de ir em busca de outras pessoas. Ele nos chama para essa preciosa missão de irmos em busca de outras pessoas. Percebam, meus queridos, que a realidade bíblica dentro do reino de Deus é que discípulos fazem discípulos. Discípulos fazem discípulos. E quando nós olhamos para toda a história da igreja, foi exatamente isso que aconteceu. Se pegarmos simplesmente a história desses 4 homens aqui, desse grupo de irmãos, percebam que a história nos conta que o Evangelho de Marcos está narrando para cada um de nós aqui lembranças de Marcos acerca daquilo que Pedro pregou em Roma. Marcos está escrevendo o seu Evangelho aqui lá em Roma, porque ele era discípulo de Pedro, de Simão Pedro. Pedro que foi pescar homens, falar do Evangelho de Cristo Jesus lá em Roma. Existiam fiéis a Cristo Jesus na igreja de Roma. Olha coisas extraordinárias acontecendo na vida daqueles que se sujeitaram, que se submeteram a Cristo Jesus e foram em missão. Percebam que a palavra de Deus ainda nos mostra que André é tão conhecido por teólogos e missiólogos aí como alguém que sempre levou pessoas a Cristo Jesus. A palavra de Deus ainda nos informa que Tiago foi alguém que foi até as fronteiras da Rússia, fazendo o quê? Comunicando o Evangelho, pescando homens. A palavra de Deus ainda nos diz que João se tornou pregador, pastor da igreja de Éfeso. Ou seja, meus queridos, cada uma dessas pessoas saiu da sua zona de conforto. E o chamado irresistível de Cristo Jesus para cada um de nós aqui, ainda essa noite, continua sendo o mesmo. Um chamado irresistível para que cada um de nós saiamos da nossa zona de conforto, nos sujeitemos a Cristo Jesus, o Senhor do reino, e nos apropriemos, nos apeguemos à missão que Ele tem para cada um de nós. Eu não sei se você gosta dessa ideia de acompanhar filmes, gosta de assistir filmes, mas existe um filme que particularmente eu acho interessante, um filme chamado Senhor dos Anéis. É uma trilogia em que mostra a história ali de 2 aventureiros, né? Particularmente ali o Sam e o Frodo. Eles estão em posse de um anel chamado o Anel do Poder, e eles partem então, saem do condado onde eles moravam, e eles vão atrás de uma aventura com o fim de destruir esse Anel do Poder. O que tem que acontecer nessa história ali para eles destruírem o Anel do Poder? A história mostra para a gente ali que quando eles saem do condado onde eles moram, chega num determinado momento em que Sam faz uma pausa e diz o seguinte: espera aí, a partir do momento que eu passar desse lugar aqui, vai ser o lugar mais longe que eu fui de casa. E aí Frodo começa a estimulá-lo a realmente seguir junto com ele nessa aventura. E meus queridos, eu quero que você perceba que dentro dessa história, eles se encontraram com várias e várias pessoas. Pessoas que os estimularam a seguir nessa missão, nessa aventura de destruir esse anel numa montanha, num vulcão que ficava muito longe da terra deles. E o que eu quero dizer com isso? Que quando a mensagem de Cristo Jesus chega até cada um de nós, ela exige que nós saiamos também da nossa zona de conforto, porque Jesus quer nos levar a lugares cada vez mais onde podemos pregar o Evangelho dele, nos encontrando com pessoas e mais pessoas que também vão nos estimular a pregar o Evangelho, pessoas que também vão se engajar nessa mesma missão que a nossa. Meus queridos, essa tem sido a realidade do reino de Deus por anos e anos. E eu acredito que se um dia você ouviu o chamado do Evangelho, eu acredito que se você um dia realmente entendeu que é preciso estar submisso, sujeito a Cristo Jesus, por causa desse chamado irresistível, com certeza você tem muitas e boas histórias para contar. E eu quero te estimular, te incentivar a fazer isso agora, quando terminarmos o nosso momento aqui de culto comunitário, de culto coletivo, a você aí na sua casa, compartilhar com sua família tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, exatamente porque você se engajou nessa missão de Cristo Jesus. Percebam os locais em que Jesus Cristo tem te levado, onde Ele tem te guiado, onde Ele tem te colocado, tudo isso no intuito de fazer com que você seja um pregador do Evangelho, tudo isso no intuito de fazer com que ali onde você está, você resplandeça a luz de Cristo Jesus. Compartilhe isso daqui a pouco com sua esposa. Esposa, compartilhe isso com seu marido. Pais, compartilhem isso com seus filhos. Vocês que são filhos podem compartilhar com certeza aquilo que Jesus tem feito nas suas vidas, lá na escola, na faculdade, enfim. Eu creio que se você atendeu ao chamado de Cristo Jesus,
e se engajou nessa missão de fazer discípulos, com certeza você tem muita história para contar. Portanto, meus queridos, sejamos pescadores de homens. Mas ainda, o chamado irresistível de Jesus, em terceiro lugar, exige para cada um de nós obediência imediata. Olhem comigo os versículos 18 e o versículo 20, quando a palavra de Deus nos diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 20, e logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Esses dois versículos aqui nos mostram a pronta atitude, tanto de André e Simão Pedro, quanto a de Tiago e João, em seguir imediatamente a Cristo Jesus. Eles ouviram e prontamente obedeceram ao chamado irresistível do Mestre. E, meus queridos, percebam que desde o início aqui da nossa fala, desde o início da nossa série de mensagens, a partir do Evangelho de Marcos, nós temos percebido que Marcos, ele escreve o seu Evangelho de uma forma muito sucinta. Ele é bem direto no que diz respeito ao apresentar a pessoa, a vida e obra de Cristo Jesus. E ele usa vários termos no sentido de fazer com que o seu discurso seja de fato acelerado, que tenha um ritmo ali mais rápido do que os outros evangelhos. Tudo isso porque ele não quer perder tempo em apresentar a pessoa de Cristo Jesus. Mas quando ele diz aqui no texto, no versículo 18 para a gente aqui, e apresenta a palavra imediatamente, isso aqui simboliza muito mais do que um recurso de retórica, de escrita, de texto, mas está mostrando para cada um de nós aqui, de fato, a resposta do coração de cada uma daquelas pessoas quando ouviram o chamado irresistível de Cristo Jesus. Percebam, no versículo 18, André e Simão Pedro, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Cristo Jesus. Aqui no versículo 20 nós não temos a palavra imediatamente, mas nós percebemos que a atitude daqueles homens foi de uma forma assim de prontidão. O imediatismo aconteceu tanto no chamado de Cristo Jesus, porque o texto diz, e logo os chamou. Jesus Cristo viu aqueles homens e logo os chamou. E por sua vez aqueles homens deixaram no barco seu pai Zebedeu e os empregados e seguiram após Jesus. Meus queridos, o chamado de Cristo Jesus requer essa obediência imediata. Não é uma sugestão. Não é uma sugestão para que a gente coloque ali os prós e os contras e a gente perceba, não, peraí, vai dar para eu seguir Jesus? Vai. Não vai dar? Então eu não vou seguir não. O chamado irresistível de Jesus, ele requer obediência imediata. Não é uma hipótese que a gente tem que testar e colocar na balança para ver se vai dar certo. Não. É o chamado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um mandamento que tem que ser obedecido. É uma convocação que cada um de nós tem que estar disposto a prontamente obedecer, imediatamente obedecer. Pode ser que você aqui nessa noite que participa desse culto com a gente, já ouviu falar do Evangelho por conta dos seus pais. Talvez você já tenha sido ensinado a andar nos caminhos do Senhor desde que você é pequenininho, desde que você era criança. Talvez você cresceu nesse ambiente cristão, num lar evangélico, você frequentou talvez todos os cultos na igreja, escola dominical, domingo à noite, estudos bíblicos, você está cercado de amigos cristãos, mas você nessa noite talvez ainda nunca ouviu o chamado de Cristo Jesus. Talvez pessoas tentaram mostrar Jesus para você, mas você ainda não ouviu o chamado de Jesus. E mais uma vez, meus queridos, nessa noite, Jesus Cristo está te chamando. Jesus Cristo está te chamando e perceba comigo que o chamado dele é irresistível e implica em cada um de nós uma obediência imediata. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo Jesus através desse chamado irresistível. Nós precisamos nos engajar na missão de pregar o Evangelho e nós precisamos perceber que o chamado irresistível de Jesus requer essa obediência imediata. Assim como a palavra de Deus por várias vezes diz, eu repito aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, minha irmã, ouça o chamado irresistível de Jesus para a sua vida, porque Ele te chama, Ele insiste. O livro de Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Cristo Jesus está à porta, Cristo Jesus está nos chamando, Ele está insistindo, tudo isso porque Ele te ama. Tudo isso porque Ele nos ama, é hora de nos achegarmos a Ele.
É hora de confiarmos de forma irrestrita em Cristo Jesus. Por isso, pare de fugir, pare de correr, pare de se fazer de desentendido, pare de se esconder. Mas venha e dobre os seus joelhos diante de Cristo Jesus, aquele a quem você deve total e irrestrita obediência, uma obediência imediata. Porque a partir do momento em que você entender isso, a partir do momento em que nós entendemos que precisamos estar sujeitos ao senhorio de Cristo Jesus, submissos a Ele, a partir do momento em que entendemos que o chamado irresistível dEle nos leva a uma missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas, a partir do momento em que entendemos que o chamado irresistível de Jesus provoca em nós uma resposta de obediência imediata, tudo isso, meus queridos, em quarto lugar, percebemos que o chamado irresistível de Jesus requer que cada um de nós olhemos para a pessoa de Cristo Jesus e tenhamos a Ele com total primazia em nossas vidas. Percebam que muitas vezes a gente está acostumado a falar simplesmente que Jesus tem que ser o primeiro nas nossas vidas, não é mesmo? Com certeza você já falou isso, você já ouviu isso. Deus tem que estar em primeiro lugar, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. E nós somos incentivados, nós somos estimulados exatamente a viver dessa maneira. Tanto que o Evangelho de Mateus nos apresenta isso. No capítulo 6, versículo 33, quando a palavra de Deus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O próprio Jesus nos estimula a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas eu quero te convidar a olhar sobre uma outra perspectiva também, que está correta, porque uma vez, antes de ir para o seminário, um adolescente veio ao meu encontro e disse o seguinte: ô Dioga, deixa eu te falar um negócio aqui, essa coisa de buscar a Jesus em primeiro lugar, talvez pode ser uma coisa complicada, dependendo da forma de olhar, porque quando a gente diz que vai buscar a Jesus em primeiro lugar, significa que vão existir coisas que estarão em segundo lugar, outras coisas que estarão em terceiro, e tudo isso vai estar em competição na minha vida para assumir o primeiro lugar. E existe uma coerência nisso, porque de fato, muitas vezes, outras coisas, outras pessoas vão querer assumir o lugar que é só de Cristo Jesus nas nossas vidas. Percebam, existe uma coerência nessa linha de raciocínio, mas aí ele disse para mim o seguinte: ao invés de eu pensar que Jesus é o primeiro na minha vida, eu prefiro pensar que Ele é o único na minha vida. Faz sentido também. Você consegue enxergar como isso faz sentido? Jesus Cristo é o único nas nossas vidas. E eu pergunto para você, Ele tem sido o único na sua vida? O único Deus, o único mediador entre você e Deus? Afinal de contas, Ele mesmo, como nós dissemos anteriormente, se apresenta como sendo o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, não existe outro caminho. Não existe outra verdade senão em Jesus. Não existe vida além de Cristo Jesus. Mas eu quero convidar você a juntos nós pensarmos aqui que essas duas realidades fazem sentido. Jesus Cristo, Ele tem que ter tanto o primeiro lugar nas nossas vidas, e ao mesmo tempo nós também precisamos considerá-lo como sendo o único. Existe uma forma da gente trabalhar esses dois conceitos juntos, porque eles estão totalmente ligados entre si. Tudo isso porque Jesus tem que ter a primazia nas nossas vidas. Ele é o único, Ele é o único, Ele é o primeiro. E aqui a gente olha para esse texto e percebe essa realidade. Acompanhe comigo aqui quando a gente lê no texto que tanto André e Simão, Pedro e Tiago, eles deixam as suas redes. Eles deixam tudo para trás e passam a seguir a Cristo Jesus, porque eles entenderam essa realidade, de que Jesus Cristo é a pessoa mais importante, mais significativa para a vida deles. Mas nós não podemos olhar para esse texto e tirar o seguinte ensinamento: não, peraí, então para eu seguir Jesus de forma correta, de maneira correta, eu preciso largar todas as coisas, então olhar só para Jesus. Não, não é assim. Não é isso que o Evangelho nos apresenta, mas a questão principal aqui, de Cristo Jesus ser o primeiro, dele ser o único nas nossas vidas, é que nada mesmo de fato, deve ocupar o lugar de Cristo Jesus nas nossas vidas. Não é o nosso dinheiro, nossas finanças, não é a nossa família, não é o nosso estilo de vida, a busca por prazer, nada disso pode ocupar o lugar de Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós temos que colocá-lo sempre como o primeiro. Nós temos que recorrer a Ele sempre em primeiro lugar, porque além de primeiro, Ele é único em nossas vidas, Ele tem a primazia. Ele é o primeiro porque, claro que vão existir outras coisas querendo competir com o espaço dEle nas nossas vidas.
Mas quando nós o consideramos como sendo o único também, a gente vai perceber que, assim como o versículo de Mateus 6,33 nos falou, que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas nos seriam acrescentadas, é exatamente porque Cristo Jesus é o único. E quando eu me relaciono com Ele, quando eu me submeto ao seu senhorio, quando eu obedeço ao seu chamado de estar em missão, pregando o Evangelho, quando eu entendo que Cristo Jesus me chamou e eu preciso ter essa obediência imediata, eu percebo de fato essa realidade, que Ele é único em minha vida. Porque através desse relacionamento com Ele, todas as outras coisas na minha vida vão ser pautadas por isso. As outras coisas são outras coisas, como o versículo de Marcos 6,33 fala. As outras coisas, elas serão acrescentadas, porque o principal é o reino de Deus, o principal é Cristo Jesus. Portanto, Ele é o primeiro, Ele é o único. Busque apenas a pessoa de Cristo Jesus e satisfazê-lo em tudo na sua vida, porque as outras coisas serão acrescentadas. Todos os nossos outros tipos de relacionamento, seja família, seja amizades, seja o nosso relacionamento com dinheiro, com bens, com status, com qualquer outro tipo de coisa, qualquer outro prazer, tem que estar pautado pela pessoa de Cristo Jesus. Ele tem que ser o padrão de relacionamento nas nossas vidas, porque nele nós aprendemos a como nos relacionar com tudo que está em nossa volta. E aí nos lembramos daquilo que falamos lá no início, quando olhamos para a pessoa de Cristo Jesus, a nossa perspectiva muda. A nossa perspectiva de mundo, diante de todas as situações que vivenciamos e enfrentamos, muda quando olhamos para a pessoa de Cristo Jesus. Passamos a perceber que a nossa vida não é sobre nós, mas é sobre Jesus Cristo, sobre a mudança de vida e da nossa história que Ele promoveu, porque Ele nos fez para a honra e glória dEle mesmo. E nós precisamos entender isso, meus queridos. Ele é o primeiro, Ele é o único. A Bíblia nos traz exemplos de pessoas que ficaram frustradas diante dessa realidade. O jovem rico, por exemplo, foi chamado por Jesus: olha, vende todas as suas propriedades, vende todos os seus bens, e aí você me segue. A Bíblia nos mostra que aquele homem não saiu assim como esses pescadores, felizes, seguindo a Cristo Jesus. Mas a Bíblia nos mostra que aquele homem saiu triste, exatamente porque ele era dono de muitas propriedades. Ou seja, o seu coração estava no status, no poder, no dinheiro e naquilo que essas coisas significavam, simbolizavam para a vida dele. Ele não entendeu que Jesus Cristo tinha que ser o primeiro, que tinha que ser o único na vida dele. Em outro momento da história, o próprio Jesus Cristo chega a dizer que adianta ganhar o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. E essa pergunta faz sentido a cada um de nós aqui nessa noite, meus queridos. E nós precisamos ter uma resposta a essa pergunta diante do chamado irresistível de Jesus. Será que Ele tem sido o primeiro na minha vida, na sua vida? Jesus Cristo tem sido o único na minha vida e na sua vida? Porque o que Ele tem para nós é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que esse mundo pode oferecer para nós. Jesus Cristo, não existe nada mais precioso, nada mais valioso, nada mais urgente do que Ele, do que a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o primeiro, Ele é o único. Muitas pessoas acreditam, até pensam que podem ficar ricas sem Ele. Mal elas sabem que todas as riquezas nós encontramos apenas na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, meu convite para você essa noite, e o chamado irresistível de Cristo Jesus para a sua vida, é que você faça assim como aqueles homens fizeram. Larguem as suas redes. Parem de tentar abraçar nesse mundo tudo aquilo que esse mundo tem oferecido. Várias tentativas frustrantes de se achegar diante de tantas coisas, tentando buscar uma satisfação. Mas percebam que Cristo Jesus quer ser o único na sua vida, Ele quer ter primazia na sua vida. Percebam que satisfação plena você só encontra na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, concluindo, meus queridos, a minha oração nessa noite, meu desejo nessa noite, é que você de fato ouça o chamado irresistível de Cristo Jesus. Como? Vivendo uma vida de submissão a Ele. Ouça o chamado irresistível de Cristo Jesus, dedicando a sua vida nessa missão de pregar o Evangelho. Que você ouça o chamado irresistível de Jesus, obedecendo imediatamente ao chamado dEle, indo após Ele. Que você ouça o chamado irresistível de Jesus,
colocando Ele no lugar devido, Ele sendo o primeiro na sua vida, Ele sendo o único na sua vida, Ele tendo a primazia sobre todas as coisas. E que assim, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Ouça o chamado irresistível de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós somos gratos pela palavra do Senhor sobre cada um de nós, a palavra do Senhor que nos estimula, a palavra do Senhor que nos orienta, a palavra do Senhor que nos impulsiona cada dia mais a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. E nós somos gratos, Deus, por mais essa mensagem que, mais uma noite, reconhecemos que o Teu reino se faz presente em nós. Cada um de nós aqui que abraçou essa mensagem com arrependimento e fé, cada um de nós agora crê no Evangelho de Cristo Jesus. E cada um de nós agora deseja de todo o coração estar sujeito ao Senhor, a caminhar nessa missão tão preciosa, nessa aventura de pregar esse Evangelho maravilhoso a todos os povos. Nos abençoe nisso, Pai, que possamos enxergar essa realidade acontecendo nas nossas vidas, na vida do nosso irmão. Por isso nos ajude a obedecermos de forma irrestrita e imediata ao Teu chamado, Deus. Para que a cada dia em nossas vidas, Deus, possamos ver o Teu agir em cada um de nós. E assim percebamos a Tua presença nas nossas vidas, nos estimulando a cada dia mais, a termos sempre o Senhor como algo mais precioso, algo mais valioso, porque o Senhor tem a primazia sobre nós, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, por esse período que, mesmo que muitas vezes o nosso coração venha nos enganar, venha nos entristecer com tantas notícias que temos visto e ouvido, mas nós sabemos que quando olhamos para o Senhor, a nossa perspectiva muda. Por isso nós somos gratos, porque em meio a essa quarentena, em meio a esse isolamento social, o Senhor tem feito presente em nossa vida. O Senhor está entre nós, o Senhor está em nós. Muito obrigado, Pai, por Tua presença. Nos abençoe durante essa semana. Nos ajude, Deus, a sermos de fato missionários, a sermos agentes abençoadores por onde nós estivermos, em todos os locais que o Senhor nos enviar, que possamos apresentar esse precioso Evangelho, que possamos mostrar a pessoa de Cristo Jesus. Por isso que nós oramos, Deus, oramos convictos de que tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falarmos, tudo aquilo que pensarmos, se estivermos conectados, ligados ao Senhor, tudo isso vai trazer glórias, honras e louvores ao Senhor, porque é isso que nós precisamos fazer. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Muito obrigado pelo Teu chamado irresistível. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Quero dizer para você que nessa noite, como falamos no início da nossa mensagem, parabenizamos a todas as mães aqui. Assim que acabar aqui esse momento aqui de culto coletivo ao Senhor, nós convidamos você a ficar mais alguns instantes aí, conectado, ligado aí no YouTube ou no Facebook, que nós vamos prestar uma singela homenagem a você, mamãe, para que de fato seja algo abençoador na sua vida, a mensagem que nós iremos transmitir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como um monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que bênção podemos ouvir a palavra de Deus através do reverendo Jonatas e sermos alimentados, edificados por ela. Hoje é Dia das Mães. Ao PH da nossa igreja, os homens da nossa igreja, prepararam uma surpresa muito especial para você, mãe. Possivelmente você tenha visto seu filho gravando um vídeo, postando alguma foto, mas você não viu como é que isso ficou. E a gente fez uma homenagem, porque você é muito importante para a gente. Você que é mãe, você que exerce a maternidade, nós somos gratos pelo seu cuidado, nós somos gratos pelo seu amor, nós somos gratos pelo seu ensinamento, nós somos gratos pela sua dedicação, nós somos gratos a Deus pela sua vida. E como louvor, honra e glória ao nosso Deus, vocês irão assistir uma singela homenagem que foi preparada para você. Feliz Dia das Mães. A minha mãe é maravilhosa e linda do meu coração. A mulher mais incrível que eu conheço, perfeita, ela é muito carinhosa, ela é um amor de pessoa e é minha melhor amiga. Princesa. Companheira. É meu exemplo de fé. De dedicação ao lar e à igreja. É a nossa companheira. Maravilhosa porque ela é única. Maravilhosa porque ela é heroína. Inspiradora. Carinhosa. Sábia. Verdadeira essência do amor. Guerreira. Sinônimo de cuidado. Maravilhosa. Inspiradora. Dedicada. Super heroína maravilhosa. Uma mulher sábia, temente a Deus, mulher de oração e que busca pautar todas as suas atitudes de acordo com a palavra do Senhor. Protetora. A mais incrível do mundo. Incrível. É linda. Líder. Muito linda, especial, legal, era brinca. Maravilhosa. Maravilhosa. Tão especial. A mais linda de todas. Só de olhar, ela já transmite muito carinho pra gente. Uma mãe de fé, uma mãe de oração. Amorosa. Batalhadora. Você é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Uma rainha guerreira que nunca desiste. Muito sábia. Forte para me proteger. É melhor de todas. Eliane. E de esperançosa, L de linda, I de inteligente, A de amorosa, N de nobre, A de a melhor de todas. Maravilhosa, dedicada, Amorosa. Bonita. Carinhosa. Divertida. Compassiva. Paciente. Descontraída. Firme. Animada. Feliz. Esforçada. Trabalhadora. Serva de Deus. Sábia.
Minha mãe é insubstituível. Incrível. Minha melhor amiga. Carinhosa. Bonitona. Muito inteligente. Muito bonita. É a melhor mãe do mundo. É a minha melhor amiga. Carinhosa companheira, e a gente sabe que sempre pode contar com ela. E a gente queria também parabenizar todas as mães que estão assistindo. É isso, gente. Beijo. Beijo.
uma homenagem mais do que merecida a cada uma de vocês, mães. Receba o nosso abraço, mesmo que à distância, o nosso carinho e o nosso reconhecimento. Que Deus abençoe a sua vida. E nós encerramos este culto dizendo que logo após o culto nós teremos um encontro com os jovens no Zoom e com os adolescentes numa outra plataforma também do Zoom, reunidos para orarem juntos, para compartilhar aquilo que foi dito aqui na mensagem desta noite, falando das programações que nós temos durante a semana. Então a UMP tem se reunido todos os dias, 19 horas. O coro da igreja tem ensaiado às terças-feiras, às 19h30. Na quinta-feira, a UPA tem um encontro marcado às 19h30, também a SAF às 19h30 e a UCP às 20h30 com o tio Eberton e com o trio ou o quarteto Vitamina C. Vitamina C, uma turma animada. E no próximo domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical às 9h, o CP às 15h no domingo e o nosso culto às 19h. E você pode participar das programações da nossa igreja. E na nossa oração final, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida das nossas mães, para que Deus esteja abençoando cada uma delas, concedendo a elas saúde, muita proteção, e que a bênção de Deus seja sobre cada uma delas. Mãe, nós amamos você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela alegria que temos de poder, mesmo diante de um tempo de isolamento social, podermos estar juntos, não fisicamente, mas em espírito. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está presente em cada casa. E hoje cada casa se transforma em uma igreja, onde o Teu nome é glorificado, exaltado, onde cantamos cânticos de louvor ao Teu nome, onde lemos a Tua palavra, onde aprendemos da Tua palavra, aonde fizemos as nossas orações. Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, com Teu olhar de graça e misericórdia sobre as nossas vidas durante esta semana, para que a companhia do Senhor seja, ó Deus, presente de fato e de verdade, Pai, sobre as nossas vidas, direcionando-nos, ó Deus, sempre ao centro do Teu querer. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, repouse, ó Deus, sobre a vida de cada irmão e cada irmã que está participando deste culto ao Senhor, que está na sua casa, e todos aqueles, ó Deus, que estão espalhados sobre a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe e feliz Dia das Mães. Casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Senhor, um lugar de harmonia,
faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade